Olá pessoal, vamos começar hoje o nosso Plastic Talks e hoje é uma convidada especial aqui, Tayana. A gente já trabalha junto aí há muitos anos, conheci Tayana na clínica da Anne Saldanha que eu atendia. A Tayana era fisioterapeuta lá e eu tinha meu consultório e foi aí que a gente começou a fazer pós-operatório juntos e tá aí já há muitos anos, e hoje eu chamei ela para a gente conversar sobre pós-operatório, sobre a famosa drenagem linfática, que todo mundo chama drenagem. Hoje a Taina vai explicar que não é bem assim, não é só uma drenagem linfática, é muito mais que isso, mas a gente convencionou a chamar, né? E é um bate-papo bem descontraído aqui sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu queria perguntar, Thay, o que é que você quer beber hoje? Temos espumante, café, cappuccino, água, soda italiana. Só uma água mesmo, doutor. Só uma água. Produção, um chá pra mim e uma água pra Thay. Produção é você. Tá, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você. Muito obrigada pelo convite, doutor Alain. Estou muito feliz em poder compartilhar aqui com o seu vídeo agora, com o seu novo empreendimento, seu novo projeto. Sou fisioterapeuta, já trabalho com o doutor Alain há algum tempo. É uma honra para mim estar fazendo parte de uma equipe tão especial e tão comprometida com o paciente, como é a equipe da Aqua. Sem puxar saco, hein? Não, estou falando a verdade. E estamos aqui para somar e entregar o melhor para o nosso paciente. Como a gente estava conversando agora há pouco, a atualização sempre faz parte do nosso conceito. Como fisioterapeuta, entregar o melhor durante a reabilitação. E eu acabei de chegar em um curso, sim, que estava trazendo a cicatriz da cesariana e para trazer a abordagem que a maioria dos nossos pacientes nos procuram após uma gestação. Então eu queria entender como funcionava todo o mecanismo de ação dessa cirurgia, para entender como eu podia, depois de uma cirurgia dessa, ajudar o meu paciente de uma abdominoplastia, por exemplo, que vai ser cicatriz em cima de cicatriz, a proporcionar uma recuperação mais eficaz e diminuir qualquer tipo de intercorrência que possa acontecer durante o pós-operatório. Perfeito. Bom, eu já passei por situações difíceis. Antigamente eu não indicava paciente necessariamente para um profissional para fazer o pós-operatório e já tive paciente que veio de fora, inclusive. Eu lembro de dois casos icônicos que vieram da Europa. Uma paciente de boas condições financeiras, o marido dono de rede de hotéis, e eu descobri que elas estavam fazendo pós-operatório, não estavam fazendo na física que eu tinha recomendado, elas estavam fazendo num centro de estética, um lugar que fazia unha, alongamento de unha. E quando eu descobri isso porque ela voltou na consulta de rotina, de pós-operatório, e a cirurgia estava horrível, placas de edema, fibrose. Eu falei assim, não é possível, o que é que está acontecendo? Vou falar com o Thay para ver o que é que está acontecendo. Aí ela falou, não, então não estou fazendo com o Thay, eu peguei um salão de beleza que tinha perto. Então, gente, isso é muito sério. E hoje eu sou bem enfático, hoje eu sou bem duro. Se você não vai fazer em quem eu recomendei, eu não vou te operar, infelizmente, porque assim, é o meu trabalho que está em jogo. A gente faz um trabalho muitas vezes com um esforço belíssimo, dando o nosso melhor, entregando tudo de melhor que a gente pode entregar, e daí ela vai fazer um pós-operatório errado, mal feito, e isso acontece com frequência, né, Thay? Sabe de uma coisa? Antigamente, quando eu comecei no pós-operatório, eu ficava pensando assim, que raiva, os médicos querem fechar parceria com uma fisioterapeuta só. Mas diante do que eu comecei a atender, fui atendendo, eu comecei a ver a quantidade de fisioterapeutas que ficavam soltas no mercado e o paciente, ele é leigo. Por mais que ele vá, ele entenda que vai fazer uma cirurgia, que precisa de uma reabilitação, ela não sabe o que é uma reabilitação efetiva de fato. Até porque em todo salão de beleza, em toda esmalteria, em todo lugar tem alguém que diz e bota uma placa lá, pós-operatório cirurgia plástica. A gente precisa entender realmente a importância de uma reabilitação. Hoje, que eu tenho mais conhecimento, tenho mais prática clínica, eu super apoio médicos que estão comprometidos com a ética e poucos ainda fazem isso, que é de fazer uma indicação direta. Eu acredito que um médico, quando ele enfatiza, procure fisioterapeuta tal, faz parte do conjunto de responsabilidade desse médico com o resultado final do paciente. Até que a gente já conversou uma vez. Se eu faço um bom trabalho, eu não levo o nome. A paciente está andando lá na praia com abdominoplastia, ninguém vai perguntar, nossa, quem foi essa fisio que arrasou? Claro que não, perguntam quem é o cirurgião. Se eu não faço um bom trabalho, você também não vai ter um resultado bom. Porque também ninguém vai perguntar quem foi a fisio que atendeu. Qual é o nome dessa criatura que fez isso aí na barriga de fulano. Então, assim, quando a gente se compromete
em indicar um fisioterapeuta, que é difícil, indicação dá medo, né? Eu também sinto medo de indicar, mas que você confia no trabalho do outro, a gente consegue somar e você é responsável por aquele paciente. Por ele ser leigo, ele não fica perdido e procura qualquer pessoa. Hoje, depois que eu abri a clínica, eu consigo perceber a quantidade de pacientes que me procuram em pós-operatório tardio, mas só chegam para mim entupidos de fibrose, que estavam fazendo o quê? Muitos aparelhos, muitas sessões, muitas coisas, e achando que era perfeito. Eu costumo rir muito das pacientes. A primeira pergunta que elas me fazem: você usa aparelho, né? Porque é chique, ter aparelho é chique, eles acham o máximo. Nossa, vai passar uns aparelhos em mim, umas máquinas e não sei o quê. Parece tecnologia. Mas não, na fisioterapia a gente sabe que o ponto-chave é a terapia manual. O fisioterapeuta, ele foi educado para trabalhar com a mão, né? E a mão resolve muita coisa dentro do pós-operatório. A gente não precisa evoluir para a estética, porque a reabilitação não é estética, antes da paciente estar de alta, que é o que as pessoas fazem. E é muito mais fácil, doutor. Eu deito minha paciente lá, terapeuta, pego um aparelho, passo 30 minutinhos ali conversando e rindo, sentada, e depois dou uma massagenzinha, tchau e bênção. O paciente vai para casa achando que usou uma tecnologia maravilhosa e eu estou estimulando um processo cicatricial que vai acontecer. Então, assim, para as clínicas é vantajoso fazer isso? É vantajoso, é rentável. Sim. Mas para o paciente, tempo é dinheiro. E tempo é qualidade de reabilitação. Então, como fisioterapeuta, eu me sinto extremamente confortável em dar uma alta mais rápida para o meu paciente e entregar ele com os movimentos sem dor o quanto antes, porque eu me sinto mais fisioterapeuta. Afinal, foi para isso que eu estudei. Mas é isso mesmo, os pacientes são leigos e eles se perdem na escolha, e infelizmente acontece. Porém, a internet está aí para ajudar e as pessoas que pesquisam, elas sempre fazem boas opções. E tem muitos fisioterapeutas que podem ajudar, mas tem muitos que podem destruir. Quando eu comecei a carreira, era comum eu ver os pacientes fazendo 40 drenagens, chamava drenagem, 40 sessões de pós-operatório. Era uma coisa 30, 40, e daí eu comecei a ver você liberando pacientes com 15 sessões. Quando surgiu o tape, né, que a gente começou a usar mais o tape, conseguiu abreviar ainda mais. Você falou dessa questão do cirurgião indicar, né, de ter uma parceria. Na verdade, quando eu construí a Aqua, né, a clínica, muita gente disse: ah, que legal, agora você vai ter pós-operatório na clínica. E eu falei assim: putz, mas eu acho que eu não vou conseguir... eu quero entregar meu paciente para uma pessoa que seja a melhor, que eu acho que é a melhor da cidade. E a melhor da cidade, ela não vai querer trabalhar para mim. Esse é fato. E outra, quando você abre o seu próprio serviço de pós, não é que acho que cada um tem um jeito de trabalhar, mas quando você abre o seu próprio serviço, aquilo gera talvez praticamente obrigatoriedade de você, da paciente fazer ali. E se aquele profissional não for tão bom, você vai ter a coragem de dizer: não, a gente tem aqui pós-operatório, mas eu não estou gostando muito, eu quero que você faça em outro lugar. Isso não vai acontecer. Então, gera um certo conflito de interesse perigoso quando você decide montar seu próprio serviço, se você não confia integralmente naquela pessoa que está com você. E eu sabia que eu não ia conseguir trazer Thay. Quando eu terminei a clínica, que ela já estava com uma clínica belíssima. Então, assim, uma coisa que eu decidi: não vai ter fisioterapia aqui na clínica, porque eu quero encaminhar meu paciente para o melhor profissional que existe. Então, um profissional que consiga fazer o melhor trabalho. E foi aí que eu decidi. As pacientes, eu sei que é cômodo, as pacientes gostam de vir para a consulta e já fazer a sessão de pós-operatório, mas eu sempre explico a elas: eu estou te mandando para onde eu acho que é o melhor lugar, para onde eu iria, para onde eu mandaria minha mãe, minha filha ou qualquer pessoa da família. Então, às vezes a comodidade, ela pode trazer também essa questão do conflito de interesses. Sabe o que é que eu percebo depois que eu decidi empreender? Conheço outros cirurgiões que têm clínica também e que têm profissionais lá na clínica, mas a partir do momento que a gente vira empreendedor, você não consegue dar conta do mundo. Você deve estar sentindo isso na pele agora, né? Sim, sim. Então, se eu sou fisioterapeuta, cirurgião, eu não consigo ser administrador, cirurgião, comandar a equipe da fisioterapia, comandar a pessoa da água. Por mais que você queira não fazer isso, se é o seu nome, se é a sua clínica, você vai se meter. Então, a gente acaba querendo fazer tudo porque é a gente que está levando isso aqui, né? E eu comecei a ampliar, graças a Deus, começou a dar certo a clínica.
E eu comecei a ter necessidade de ter mais fisioterapeutas. E eu, sendo fisioterapeuta, eu conseguia treinar a minha equipe e mesmo assim eu olhava assim e dizia, mas rapaz, eu que sou fisioterapeuta, que estou com a mão na massa, eu tenho dificuldade de encontrar algum fisioterapeuta para trabalhar para mim, que eu confie. Imagina um cirurgião que abre uma clínica, que não sabe fazer fisioterapia, que não sabe fazer reabilitação, que vai contratar através de um currículo, porque currículos, infelizmente, eles mentem muito. E você vai contratar através de um currículo que você não sabe o que é uma mobilização. Você pode até saber o conceito, mas você não sabe a pressão, você não sabe a quantidade, você não sabe os intervalos. Sim. Então eu ficava olhando assim, eu disse, para mim, que estou com a mão na massa, não está fácil. Imagine para os cirurgiões que abrem uma equipe de fisioterapia, que não tem ninguém fisioterapeuta e que oferecem esse serviço sem ter uma garantia. E aí que eu fiquei pensando, por isso que muitos lugares, infelizmente, oferecem o serviço da reabilitação, como você mesmo falou, como drenagem. E é só drenagem. É drenagem e banho, porque é o mais importante para as pacientes, né? A gente olha, as pacientes querem fisioterapeutas que deem banho, que levem a cinta para apertar, que façam... É como se fosse um cuidado. Eu queria. Né? Quando eu cheguei. Justamente, Quando eu cheguei que em Natal, façam eu tudo. queria... na minha cabeça, o fisioterapeuta ia fazer tudo, né? Ia banho... Mas, assim, é uma mentalidade muito limitada. Eu cheguei de São Paulo. São Paulo a gente praticamente não fazia, na época, pós. Não existia pós. Até porque na residência, a paciente opera pelo SUS e depois ela e Deus e a família. Então, assim... Eu não tinha essa rotina de pós-operatório. Eu fui pegando essa rotina depois, né? Trabalhando no particular. Quando eu vou para os cursos, eu sempre faço curso fora. Eu priorizo fazer curso fora do Nordeste, para entender como é a dinâmica do pessoal de fora. Porque, querendo ou não, a gente percebe uma diferença. As mulheres são muito mais ativas. É uma questão regional. Nossa região, ela é assim. Sim. É mais dependente. Sim. E quando eu vou para fora, que eu falo, não, mas lá em Natal tem uma cultura domiciliar. Todo mundo olha para mim e faz assim, como assim? Não, a gente atende os primeiros dias de domicílio. É uma reabilitação. Você vai para casa do paciente. Tá? É uma cirurgia cardíaca? É alguma coisa assim? Até a cirurgia cardíaca, o paciente vai para a clínica. Daqui que eu explique, eu fico com vergonha de falar que os pacientes decidem por banho. Porque eu já peguei muitas pacientes que olham, ai, você é maravilhoso, você dá banho? Aí eu não dou banho, porque isso aí faz parte da equipe da enfermagem e tal. Vou explicar. Ah, não, mas muito obrigada. E as pessoas não entendem. O banho, ele faz parte da higiene do paciente, ele pode ser orientado pelo fisioterapeuta, que não é o profissional mais capacitado para isso, como um técnico de enfermagem, uma equipe de enfermagem, mas faz parte da reabilitação, a sua atividade de vida diária. Então, de que adianta eu ser uma cuidadora, sua cuidadora, durante o pós-operatório inteiro, é cômodo demais. Mas eu levo você para o banheiro, eu lhe dou o banho, e eu não estou reabilitando. Eu, como fisioterapeuta, eu preciso entregar você fazendo tudo. Sim. Tomando banho sozinha, botando a cinta sozinha, tirando a cinta sozinha. Senão eu não sou fisioterapeuta, eu sou cuidadora. Você tem outras prioridades, você não tem tempo para banho. E não é meu foco. Não é. Nem você vai fazer da melhor forma isso. E a sua prioridade é a reabilitação. Eu não quero que o paciente fique dependendo de um banho. Eu quero que ele tome banho sozinho. Ah, sim. Entendeu? Porque também. eu quero entregar, faz parte da minha reabilitação, encorajar o paciente a ter a sua vida normal. Ele fez uma cirurgia plástica. Isso é algo que eu percebi. Quando eu cheguei de São Paulo, eu via lá mais independência nas pacientes. Aqui, a paciente é bem mais dependente. Mas é como você falou, é uma questão regional, é cultural. Mas, falando já de regionalismo, a gente vê que a gente tem um pós-operatório de qualidade absurda comparado a outras regiões e a outros países. As pacientes que operam na Europa, lá elas operam muito na Turquia. Assim como nos países delas na Europa, e elas falam o seguinte, lá quase não existe pós-operatório. Eu ia falar... assim, reabilitação é uma coisa muito primária. Eu, pelo menos, os próprios cirurgiões que trabalham na Europa, eles nem falam muito disso. O paciente muitas vezes faz uma lipoaspiração. Eu já atendi muitas pacientes que vinham fazer lipoaspiração secundária, que fizeram na Europa, na Turquia, e disseram, não, mas não fiz nenhuma sessão de drenagem. Não fiz nenhuma reabilitação. Doutor, né? Ah, não. Eu estou falando drenagem, né? Para quem está em casa. Tá, é costume. Para quem está em casa entender. Drenagem. E quando eu falo tecla SAP, toda vez que eu falar drenagem linfática, entenda-se reabilitação pós-operatória fisioterapêutica. Isso, muito bem. Uma pequena correção. Mas a gente vai tirar esse costume dos cirurgiões. Eu tenho fé em Deus que a gente vai. E você pega muito caso difícil? Secundários? Você falando agora, só puxadinha para o paciente de fora,
Eu atendi um caso engraçado, era uma paciente que ela morava na Noruega. E ela veio aqui para Natal, fez a cirurgia aqui, que graças a Deus a gente tem uma qualidade de cirurgia muito boa, né? E a paciente, ela veio para cá, operou. Fez uma abdominoplastia, fez tudo. Com 20 dias, ela volta para a cidade dela e disse, tá, eu tô me sentindo ainda um pouquinho insegura por conta do voo, eu preciso drenar, porque eu vou ficar muito mais inchada. Acontece, é normal, a gente sabe que isso pode acontecer. Fica mesmo. Quando ela chegou lá, era uma paciente que tinha mais receio. Chegou lá, ela contratou uma tailandesa para ir fazer uma sessão de drenagem nela. Massagem tailandesa, não? Era uma coisa bem estranha. Aí ela me liga por vídeo e fica, tá, e você pode me acompanhar? Porque a mulher chegou aqui e tá mandando eu tirar a roupa e tomar um banho. Aí eu disse, posso, e ela pôs chamada de vídeo. Quando chegou, ela me mandava. Ela foi na minha cozinha, ela tá atrás de azeite, ela quer azeite quente. Isso é normal? Eu disse, mulher, eu não sei, porque eu nunca fiz essa massagem tailandesa aí que essa mulher vai fazer. Vai me dando feedback. Essa mulher passou azeite no corpo dela, passou açúcar no corpo dela, fez uma esfoliação e tudo, e ela me olhava com uma cara assim de, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? Eu preciso voltar pro Brasil. Aí, isso eu olhando, eu disse, com vontade de rir, era um sábado, com vontade de rir eu assistindo aquilo ali. Aí a mulher continuou lá, não, olha, tô passando mal, eu já quero botar minha cinta, deu um jeito de mandar a mulher embora. E depois ela disse, meu Deus do céu, como é que as pessoas aqui fazem esse tipo de drenagem num pós-operatório que eu tô com a cicatriz do tamanho do mundo e a mulher esfoliando cicatriz tudo com azeite e açúcar, passando tudo. Então, fora realmente a reabilitação, ela não tem uma qualidade boa e você pode se deparar com algumas situações como essa. Então, vale a pena você vir para o Brasil, fazer a cirurgia no Brasil e reabilitar no Brasil, para não passar por casos assim. A reabilitação aqui eu digo com propriedade, é outro nível. Assim como dentista, aqui a odontologia é super avançada, você vai para a odontologia na Europa, é precária, via de regra. A fisioterapia aqui também é muito mais avançada do que em outros países. O Brasil tem alguns polos assim de excelência, né, em algumas áreas. A fisioterapia é um deles, a odontologia. A medicina é um polo de excelência no Brasil, a cirurgia plástica principalmente. Então, a gente pega esses casos curiosos mesmo, de pacientes que nunca fizeram plástica, várias já. Às vezes eu já fiz 3 plásticas, nunca fiz nenhuma sessão de pós-operatório de reabilitação. Eu fico sem acreditar, mas existem essas coisas. E assim, muita gente tem em mente que a fisioterapia vai cicatrizar o paciente, né? A gente faz o quê? A condução do processo de cicatrização. O paciente, ele vai recuperar com fisioterapia ou sem fisioterapia. O corpo, ele é super inteligente. Agora, a qualidade dessa recuperação, aí só Jesus. Ah, sim. Né? Então, a fisioterapia, sendo especializada, ela conduz o processo de cicatrização dentro das fases que ele precisa acontecer da forma mais tranquila possível. Ao invés de querer acelerar uma coisa demais e piorar lá na frente, ou então retardar. Eu costumo dizer a algumas pacientes, casos tardios, como você me perguntou, que elas chegam para mim, tô fazendo com outra fisioterapeuta, ainda tem uns X sessões lá, Thay. Tô fazendo radiofrequência para tratar a fibrose. Eu olho assim, eu digo, é melhor você parar, porque quem não atrapalha já ajuda. Então, é melhor que você não tivesse feito nada do que estar fazendo alguma coisa. Ou então, nossas pacientes que vão para o interior, algumas vezes procuram profissionais que não são capacitados e me falam, tá, eu tô fazendo modeladora. Será que vai melhorar? Modeladora, é comum. Eu digo, faz nada não. Não faça nada, porque só o não atrapalhar já me ajuda mais ainda. Às vezes já está com muito colágeno, fazendo fibrose, daí ela vai fazer uma modeladora. Uma modeladora. Modeladora, você está em pós-operatório? Não, e modelar o quê? Modelar o quê? Não, é para modelar gordura. Eu acabei de fazer uma cirurgia plástica. Onde é que está essa gordura que eu vou modelar? Mas as pessoas querem. E as pessoas, a velha cultura de se não doer não está funcionando. Sim. Às vezes os pacientes procuram por vontade própria. Eu não passo pós-operatório, às vezes, na cirurgia, ou já terminou pós-operatório, mas ela procura a vizinha, a amiga, a conhecida. E daí ela vem assim, não, fui numa pessoa que faz pós-operatório, numa esteticista, e ela me indicou fazer 30 sessões de radiofrequência associada a ultrassom e a laser e LIB. Eu falei assim, como assim? Qual o problema? Você estava ótima quando você veio aqui, tem 2 semanas, apareceu um monte de problema. Vem aqui para eu ver. A paciente chega, eu não identifico nenhum problema. Mas foi indicado para ela fazer 30 sessões de radiofrequência, ultrassonografia. Então, assim, às vezes os pacientes pensam em economizar e o barato, essa frase é muito certa, o barato muito certa. Quase sempre ele vai sair mais caro.
ele vai sair mais caro porque você vai pagar muitas vezes 2 vezes. Você, né? você paga pro erro e depois você paga muito mais caro pro conserto. Sim, Sem falar que hoje, no mundo que a gente vive, tempo é dinheiro. Para mim, tempo é dinheiro. Você também, a gente vive numa vida muito corrida. Então, o paciente, ele se deslocar 40, 50 sessões, gente, olha aí de horas o que esse paciente vai estar dedicando ao pós. sim. E o que é que ele vai estar perdendo de vida porque eu estou indo para a clínica fazer um pós. Então, tempo é dinheiro, é qualidade. Não adianta, aí, mas 50 sessões eu paguei X reais. Não, mas em 20 você vai pagar tanto? Vou, porque tempo é qualidade de vida. Você vai economizar Você vai 20 economizar sessões vida. da sua vida. É. Exatamente. Então, assim, as pessoas não conseguem compreender isso. Eu fico impressionada. Mas, graças a Deus, acho que isso que você está fazendo, que é levar informação para o cliente, para o paciente, ajuda muito a propagar o tratamento efetivo e de qualidade. Então, é isso que falta. Isso que a gente que trabalha com saúde está começando a ir entregando mais para o paciente informações, e eles estão começando a abrir a mente e entender realmente que não é drenagem e reabilitação, que não é qualquer cirurgião, é o cirurgião, que não é qualquer clínica, é a clínica. Quando eu fui pintar o cabelo pela primeira vez, eu comecei a consultar minhas pacientes. Aí eu disse, mulher, me indique alguém para me pintar meu cabelo, porque meu cabelo é muito preto, né? Porque eu não quero que fique feio. Me indique, me indique, me indique. Tá, e faça em fulano que é mais barato. Aí eu disse, não, fui num salão ali que me indicaram. Aí eu disse, nossa, é R$ 800, né? Mas é pintando. Aí minha paciente, mulher, fulaninho faz por 250, maravilhoso. Aí eu parei, aí eu gostei, né? Porque 250 é melhor. Aí eu parei pra pensar, eu disse, mas rapaz, isso é uma coisa estética. Eu não preciso estar com, né? Não vai mudar nada na minha vida. Sim. Eu não preciso. Eu tô querendo fazer uma pintura no meu cabelo pra melhorar. E eu tava com um pensamento de escassez que as pacientes muitas vezes pensam também. Eu disse, é uma coisa que eu tô fazendo pra ficar mais bonita. E eu tô procurando preço? Não. Se eu quero fazer uma coisa que é pra melhorar, eu quero indicação com qualidade. Eu quero o melhor. Eu não quero o mais barato. Nem sempre o mais caro pode ser o melhor. Sim, mas isso a é verdade, referência, sem dúvida. mas a referência do faça aqui, que eu uso tal produto bom, eu tenho tal tecnologia, eu tenho tal produto que é melhor, porque eu ainda me deixo levar, ainda me balanço pelos 250 do dinheiro. Então, se eu não preciso, eu não faça. Mas se eu faço, hoje, eu quero o melhor sem procurar preço. E se eu não posso fazer hoje, eu espero mais 2 meses, trabalho mais um pouquinho e faço ali. Porque quando é estética e economia não funcionam. Não dá para escolher nenhum tipo de profissional pelo valor. É mais por empatia, por confiança. Quantas vezes você já viu o paciente quebrando a cara por causa disso? Muitas. Quiser economizar no que não dava. Economizar porque não dava, compra por impulso. Doutor fulano de tal não pode me operar amanhã. Queria operar amanhã, decidi hoje, mas eu quero operar amanhã. E tem essa, às vezes você deixa de operar ou fazer pós com o profissional, porque ele não tem para aquela data, e você Pressa. vai com o profissional que você não confia, você não tem referência, porque já pode operar a próxima Amanhã. semana. Eu acho isso isso curioso, engraçado. Eu acho duvidoso. Eu acho duvidoso. Se ele pode amanhã, porque ele pode amanhã eu não quero. Só porque ele pode amanhã eu não quero. Porque tá muito fácil para mim. Então, isso já me deixa em dúvida. Quando tá muito fácil, facilita demais, eu já fico, opa, e penso nessa relação de compra por impulso. Eu preciso pensar. É algo que eu vou fazer na cirurgia plástica muito mais que um cabelo pro resto da minha vida. Então, Sim. Não dá para comprar por impulso, não dá para olhar preço, nem em modelador cirúrgico, nem em cirurgião, nem em fisioterapia, nem em tecnologia. Eu fico para não viver, as pacientes me perguntam, tu acha que o Vaser vale a pena? Eu disse, tudo que tiver de tecnologia vale a pena. Porque se eles estão oferecendo, é porque é o melhor para o paciente. Sim. Eu hoje, podendo fazer com tecnologias e um médico oferecendo as tecnologias, eu não tenho dúvida, faço. Eu já brinquei com isso várias vezes. Se o Vaser for proibido ou deixar de existir, eu paro de fazer lipo. Juro por Deus, Doutor, eu paro de fazer lipoaspiração. Não é que eu acho que só dá para fazer. Eu tenho pacientes super felizes de lipoaspiração da era que eu não tinha o Vaser. Muitas. Não é que o Vaser vai garantir um bom resultado da lipo, longe disso. Mas eu já fiz muita lipo sem o Vaser, eu via como sangrava, eu faço hoje lipo com Vaser e eu vejo como sangra. Eu vejo o pós-operatório, eu analiso o roxo, tudo. Então, assim, a minha facilidade de fazer a lipo, principalmente quando é secundária, então eu paro. Se não tiver mais o Vaser, eu paro de fazer. Não porque o Vaser é a única forma de entregar uma boa lipo, longe disso.
mas porque ele veio para transformar a lipo em outra cirurgia, mais segura, com resultados mais previsíveis. Especialmente agora com a lipo HD, que a gente faz você sabe que a gente faz uma lipo mais agressiva, mais superficial. E essa lipo mais superficial, eu posso até dizer mais agressiva, sim, o Waze ele traz mais segurança nessa lipo mais superficial. E eu que faço o tratamento pós-cirurgia, né? Depois do procedimento cirúrgico, eu também percebo as tecnologias associando ao conforto do paciente. A gente tem, nas suas cirurgias, o Waze associado e a gente tem o tape que ele vem, é o que eu digo para o paciente, tá aí obrigatório de forma nenhuma. Nenhuma. Você faz se você quiser. O que é que ele vem? Controlar o processo inflamatório. A gente consegue ter um controle melhor. Mas se você não quiser, não tem problema. Mas é uma coisa que vem para agregar. Então, o que vem para agregar com o Waze, eu percebo que a reabilitação do paciente ela é muito mais eficaz. A gente vê um paciente que sai do hospital num dia, no terceiro dia parece que o paciente está ótimo. Tem casos e casos, cada paciente é único. Limiar de dor. Limiar de dor, a qualidade de vida antes, a alimentação que o paciente tinha, a quantidade de inflamação que aquele corpo tinha devido à carga de estresse, à carga alimentar, mas a gente consegue perceber, e eu faço pós-operatório também de algumas outras pessoas, e eu percebo a diferença dos que usam tecnologia para os que não usam. E eu acho completamente benéfico o uso da tecnologia. E por falar em estresse, Thay, você se considera uma boa psicóloga também? Eu tenho certeza que você é. Porque as pacientes, às vezes eu tenho a impressão que elas estão te usando mais como psicóloga, antes que alguma psicóloga venha reclamar que ela está fora da área de atuação dela, mas eu vejo mais, às vezes, as pacientes te usando como psicóloga, porque como fisioterapeuta eu fico assim, gente, não é fácil ser Thayana Nóbrega. As pacientes ficam fragilizadas e às vezes elas, por eu ser homem, elas não têm aquela abertura de conversar certas coisas comigo e daí ela chega para a fisioterapeuta que é mulher e ela se abre, ela chora, como é isso? Como é essa sua experiência aí? Tá, vou falar, mas primeiro, cadê a produção com água que minha garganta tá pregando? A sua água tá aqui, eu tirei. Pode trazer. Doutor, isso é muito engraçado. Meu marido pode ser a melhor pessoa para comentar isso. Muitas vezes a paciente vem e quando a paciente sai, ele fala, estava só conversando, né? Porque a gente já sabe que a paciente está bem. Mas isso acontece demais. E sabe o que eu falo para a paciente? Nenhuma melhor amiga dela conheceu ela pelada, sem maquiagem, de cabelo molhado, basicamente. Então eu conheço a paciente no estilo mais natural dela. Eu conheço você hoje, acordada, passando por uma noite mal dormida, geralmente. Você está sem roupa, você está sem maquiagem, você está sendo você. Então essa paciente ela já cria uma intimidade comigo muito maior do que com outra pessoa. Do que com muitas amigas. Porque eu tô vendo ela no jeito mais natural. Sim. Então eu já chego ali, quando eu já tô ali, ela começa a se abrir. E dali eu falo pouco, né? Dá pra perceber. E dali eu já fico amiga da paciente. Eu tô tentando falar um pouquinho aqui. Eu já fico amiga da paciente, eu já começo a gostar de verdade daquela paciente. Então, assim, como eu sempre falo, a gente tem um fator biopsicossocial. Então, essa paciente, ela já chega pra mim, ela tá bem de saúde, ela fez a cirurgia. Ponto positivo. Mas muitas vezes as pacientes nos procuram na cirurgia plástica porque elas querem melhorar algo. E é impossível alguém dizer que veio no cirurgião porque está 100% bem. Eu não conheço. Desse tempo que eu atendo, desde que eu atendo. Então, ou ela se comparou com a amiga, ou o marido dela passou um chifre nela, ou ela descobriu, ou ela teve bebê e está com vergonha de tirar a roupa na frente do marido. Então, o fator social dela já está um pouco abalado. Sim. E quando eu chego, eu fico com ela, se eu atender domiciliar, ou na casa dela, dentro de um quarto, eu e ela, ou ela vai para minha clínica, fica eu e ela. Então, ali, ela está longe de qualquer pessoa da família e ela pode se abrir. E aí, realmente, não fica um trabalho de psicólogo, porque eu não tenho habilidade suficiente e não sou a melhor pessoa. Claro. Mas eu acho que com a minha vivência, com a minha comparação e com as pacientes que têm histórias tão repetidas, eu consigo ir falando para elas sobre coisas que eu já presenciei, que pacientes já presenciaram, que é muito parecido com o que elas vivem, e consigo, querendo ou não, ajudá-las de alguma forma. De uma maneira não profissional, mas de uma maneira empática, de me colocar ali. Sim. E ali elas viram minhas best friends. Minhas amigas de tudo, assim. É o caso da nossa paciente que eu estava contando, que ela veio aqui contar coisas para ele e é muito minha amiga. Foi uma das primeiras pessoas que ficaram sabendo de momentos específicos meus. É engraçado você dar alta para elas e elas não querem ir de alta. Elas não, chegam aqui revoltadas e fazem,
Tá, e me deu alta, tem um negócio para reclamar. Eu falei, mas é ótimo que ela te deu alta. Não, mas eu não quero ir de alta, eu quero continuar fazendo as drenagens. Eu falei, não, para, você tá doida. Mas é impressionante como a gente aprende. Doutor, o que eu aprendo com a história de vida delas e o que eu aprendo, o que ela com a minha troca com as outras pacientes é fantástico. Eu era uma pessoa antes do pós-operatório, porque eu tinha uma conversa com a paciente lá na clínica da Yane, com uma paciente de estética, então era rápido, mas ela estava ali fazendo tratamento de colágeno, vez ou outra a gente atendia um pós, mas no pós-operatório eu pego elas, como eu falei, na maior intimidade. Então, assim, elas me dão lições de vida que eu digo, não, isso aqui eu quero pra mim, isso aqui eu já não quero. Esse relacionamento aqui desse marido aqui eu já não quero. Isso aqui meu marido podia ser igual. E aqui eu vou filtrando o que eu posso fazer, vou, né, direcionando, e quando eu vejo uma paciente que já está falando uma coisa, eu já digo, epa, aqui, ó, vamos resolver dessa forma. E assim eu vou me metendo, e elas se metem na minha vida, porque eu falo tudo também, e eu vou, né, orientando no que eu posso, da forma como uma amiga mesmo, pode ir ajudando a outra. Mas isso é fantástico, a gente cria vínculos. Eu tenho pacientes que eu amo de paixão, grande parte viram meus amigos de verdade, são meus clientes da clínica, e eu amo mesmo de verdade. Por isso que eu não consigo trabalhar com cirurgião irresponsável. Porque eu gosto tanto da paciente que eu fico com raiva do que das aconteceu. complicações não previstas, que não deveria existir. Não é nem complicação intercorrência que isso pode acontecer. Sim, todo mundo tem. Todo mundo tem tem quem não opera. Justamente. Mas é a forma de lidar. Foi o que eu pensei. Então, quando eu começo a gostar tanto e entender a história de vida da paciente, o quanto foi difícil ela conseguir juntar aquilo ali para fazer esse sonho, e que eu vejo, tipo assim, que o médico tá, sabe, nem aí, eu fico com tanta... Eu tomo pra minha raiva, dá vontade de eu parar de seguir, de bloquear, porque não dá pra mim trabalhar, porque eu vou ficar com muita raiva. E você lida muito bem com as expectativas, né? Eu costumo brincar que a paciente volta com 3 meses, 6 meses de cirurgia, ela senta aí, eu falo, bom, e aí, o que é que você tem pra reclamar? Ela começa a rir, eu falo, não, pode dizer, o que é que você não gostou? Ela sempre vai reclamar. Porque se você perguntar pra Gisele Bündchen, se ela se acha perfeita, ela vai dizer, não, meu joelho é grande, não, porque meu quadril é desproporcional para os meus ombros, que são largos, porque minha perna é isso, porque minha perna não é reta. Então assim, Gisele Bündchen vai botar 1000 defeitos nela. Isso é da mulher. Eu brinco que o homem bota defeito no carro. O homem nunca vai comprar um carro e vai dizer assim, não, esse aqui é perfeito. Não, ele vai botar 1000 defeitos no carro. A mulher bota 1000 defeitos no próprio corpo. Então, é difícil trabalhar com estética nesse sentido. Eu demorei a aprender isso. Na verdade, eu ainda não aprendi. Mas eu tento ter essa mentalidade de que o fato de ela estar reclamando não significa que ela não gostou da cirurgia. É porque é da natureza. Da natureza feminina. Mas você sabe lidar muito bem com isso. Eu acho interessante, porque você tem um rapport, toda uma abordagem. Acho que você anos de prática, né, ouvindo, porque às vezes a paciente quer falar uma coisa, mas ela tem medo de eu me chatear, mas para você ela fala. Ela fala, não, isso aqui sobre essa pelinha. Aí elas chegam e ficam envergonhadas, e falam, fala o que é que você não está gostando. Não, eu estou amando tudo, só isso. Às vezes até com vergonha de dizer, né? Mas sabe o que eu estou percebendo demais? Internet é muito bom, mas também é muito ruim. Comparação em Photoshop demais. Filtro, Facetune, um retocar, um remendar, um negocinho desse. E as pessoas e eu me coloco, porque eu sou mulher também e queria também essa perfeição que eu sei que não existe. Mas a gente começa a querer ter uma pele sem poros, ter um nariz extremamente empinado, ter uma bunda sem celulite, um bumbum, um glúteo. Não, pode falar bunda, aqui é liberado qualquer palavrão. Então, pode falar. E não é palavrão bunda, mas se quiser falar mais pesado, né? Pode falar também. Tudo bem. Quer ter um bumbum sem celulite, então quer ter uma coisa assim, que muitas vezes não é atingível, não é normal. Mulher tem celulite, mulher tem estria, mulher tem gordura, somos mulheres e temos muitos hormônios e isso infelizmente afeta. Aí, essa internet, ela traz uma autocomparação, onde eu, no meu auge do meu 1,60 m, eu não posso ter o corpo de Gisele, mas eu vejo que você postou um corpo de Gisele. E eu digo, eu vou lá para o Dr. Alon porque eu quero essa barriga. Só que essa barriga não se enquadra no meu perfil. E é o que eu mais vejo nas minhas pacientes. As pacientes perfeitas, porque a gente entende o biotipo de cada uma. O nosso biotipo do Nordeste é diferente de um biotipo de uma paciente do Rio Grande do Sul. Não dá para me comparar. Uma cirurgia que é feita aqui, eu sigo um médico lá do Rio Grande do Sul e eu acho que ele faz fantásticos. Gente, mas olha a minha estatura. A gente tem um tronco menor. A gente vê nas cintas, nos modeladores. Modeladores geralmente que a gente compra, que geralmente vem do Sul,
são muito maiores do que para a nossa paciente. Sim, eles ficam longos, né? E eu acabo tendo que mandar diminuir. Mas é o que? Cada paciente tem o seu biotipo. E a gente precisa educar essas pacientes que a beleza ela está na diferença. Sim. Não dá, imagina se todo mundo tivesse meu corpo e isso fosse o padrão de beleza e todo mundo ia ser igual, que graça tinha. Pois é. Até porque o que eu acho bonito, talvez você não ache. Sim. E quem sou eu para ditar que essa é a beleza? Mas é isso que acontece. Cada paciente tem um potencial de melhora. Isso tipo assim, eu recebo, parece piada, mas eu recebo pacientes 50 anos, mãe de 3 filhos, 3 cesáreas, com toda a história de vida, e ela me traz a foto de uma blogueira de 18 anos. E elas querem. Isso. Que vive na academia, que não trabalha, que malha 2 vezes por dia, que se alimenta. Então, assim, não, vamos trazer aqui para a sua realidade. Qual é a sua realidade? Você já teve 3 filhos, a sua pele esticou, a sua pele desenvolveu estrias, você já tem uma pele 20 anos mais velha do que essa paciente da foto. Então, assim, a gente não pode ter tudo. Mas, se eu fosse escolher, eu ia me transformar em George Clooney, pronto, estava resolvido. E você percebe que elas ficam chateadas com a verdade? Você percebe mudar o semblante então, assim, durante a avaliação? Muda. A gente tem que chegar com muito carinho, muito amor nas palavras. A gente tem que botar muito amor nas palavras na hora de botar a expectativa para baixo. E assim, aqui as pacientes aqui na Natal me chamam de doutor sincero, né? Porque eu falo tudo. Mas não é que eu fale tudo, é porque, você fala a verdade. Porque eu acho que você tem que ser sincero com a sua paciente. Você não pode vender a qualquer custo, não pode ser subserviente, não pode querer fechar a venda a qualquer custo. Eu sempre digo, se você ficar feliz com o resultado da cirurgia, eu vou ficar super feliz de pegar o teu dinheiro para pagar minhas despesas, meus pequenos luxos. Esse dinheiro vai ser ótimo. Agora, se for para você operar e sair dizendo que foi tudo horrível, esse dinheiro para mim é maldito. Porque assim, parece piegas, mas não é. O pagamento não é só o dinheiro. O melhor pagamento para mim é a satisfação. Claro, o dinheiro é ótimo, eu adoro o dinheiro, eu preciso dele, mas aquela venda a qualquer custo, que a paciente vai sair e vai dizer, não gostei, tá? E quando assim, às vezes a gente identifica, a gente olha, pelo que a paciente quer, ela não vai chegar, porque o corpo dela não permite chegar onde ela quer. Então, senta aqui e vamos conversar. Ou você opera sabendo até onde a gente pode chegar, ou a gente para por aqui e não opera. Às vezes a paciente interpreta aquilo como arrogância, mas não é arrogância, é cuidado com ela. Cuidado comigo também, com minha saúde mental e com a saúde mental dela. E é a verdade, a gente está numa cultura, a cultura brasileira, na verdade, a gente é acostumado a ser enganado, e a gente gosta disso, né? A gente gosta daquela clínica que está oferecendo emagreça 3 quilos em 2 horas. Toma uma água de abacate. Vender, né? Toma essa aguinha aqui todo dia de manhã e você vai secar a barriga e tchau, flacidez. Então, assim, e pessoas compram isso, sim, acreditam. Então, as pacientes, elas estão acostumadas a ouvir, muitas vezes, promessas demais de coisas que não é possível, né? E é o que eu converso com as pacientes, quando elas chegam falando isso. A autocomparação e eu sei lidar, porque eu começo a trazer o biotipo da paciente e começo a tentar fazer com que ela se enxergue a beleza como ela é, porque ela já está linda. Ah, mas eu não estou linda igual a Gisele, mas você não é Gisele. Você é Maria. Então, Maria está linda dessa forma. E eu acho você linda. E elas começam a se olhar e dizem, é sério, Thay? Tá bonito? Eu digo, eu acho lindo, mas eu não estou mentindo. Eu acho lindo de verdade. Porque eu acho bonito a individualidade. E eu acho que é isso que faz a gente ser um povo bonito, a gente ser um país bonito, pela essa diferença. E basicamente é o que eu converso com os pacientes. Olha o peito lindo. Ah, eu queria um peito aqui, mas você acha bonito o peito aqui? Talvez em você eu ache, em fulano talvez não. Porque não seja uma paciente, dependendo do estilo de vida dela, um peito aqui vale a pena. Né? Porque o trabalho dela, a função dela, sim. Então vale a pena. Mas para outra pessoa que é mais tímida, mais recatada, que sai muito em casais, então não gosta de usar decote, talvez aquele peito aqui deixe ela muito mais tímida, com muito mais vergonha de botar a roupa e botar aquele corpo para fora. Eu já tive muita paciente que ficou linda, o resultado, e elas olhavam para mim e faziam assim, eu tô com vergonha. Eu disse, de que mulher um peito desse sensacional? Eu já tinha colocado 2 band-aid aqui, já tinha saído andando. Elas tá. Não combina comigo. Aí elas olham assim e faz. As pessoas vão olhar, esse peito tá muito artificial. O peito lindo lá, bem marcadão. O sonho de muitas outras mulheres. Sim. E elas ficam, eu não tô me reconhecendo nesse corpo. Para você ver como é louca a cabeça da mulher. Sim. E depois de um tempo, ela vai se adaptando e ela começa a gostar. Graças a Deus, ela se acostuma. Mas outras já iriam tudo para estar com o peito dela. Isso.
Mas a diferença está aí. Então, se aceitar a sua entrega, aceitar que seu corpo não é seu 1,59 m, não dá para deixar o resultado de 1,70 m. Que o peito de um tórax largo não dá para ficar a mesma coisa de uma pessoa que não tem. Uma mastopexia, muitas vezes, não dá para ficar com o resultado de um implante de silicone. Então, perceber isso é a beleza do negócio. E é o que eu tento mostrar para as pacientes. Você é linda desse jeito, mulher, se ama e deixa de se preocupar com tanta besteira. A gente conversa muito, eu tenho muitos grupos de cirurgia plástica, vários, e a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso meia-culpa. O cirurgião plástico, ele vai muito para a rede social, às vezes para vender. Ah, porque eu faço essa técnica. Porque isso eu estou me incluindo, tá? Só que às vezes a gente vai pouco para as redes sociais para mostrar que aquela areola necrosou, que aquela mama abriu, que existem complicações, que cada paciente tem um corpo único. Por quê? Porque aquilo não vende. Mas Sabe na real, às vezes até vende, porque hoje as pacientes estão espertas. Elas estão percebendo que o cara que fala que teve uma complicação, ele está sendo sincero. Então, poxa, mas eu sigo o cirurgião que nunca falou que teve uma complicação. Será que ele não tem complicação? Todo mundo tem. Aquele cirurgião, ele fala real, ele fala... Então, eu acho que está faltando isso e graças a Deus isso está aumentando. Eu tenho visto vários colegas indo para as redes sociais para falar de limitações, de biotipo, né, de complicações e por aí vai. Eu acho que é porque estão começando cada vez mais pela essa busca do padrão original que é vendido no Instagram, que é vendido na rede social. Tá chegando muito paciente que a gente olha e faz, caraca, que trabalho perfeito. E a paciente, não tô gostando. Então, trazer isso, de mostrar realmente as limitações da cirurgia para o paciente e para o público é um ato de coragem. Porque, querendo ou não, a gente tá ali na rede social e ninguém posta a pior foto, o pior ângulo, né? Isso. Então, a gente sempre posta o melhor. Mas você trazer isso pro público que está ali assistindo ali, mostra o quanto você é uma pessoa admirável. Um caso que as pacientes comentam muito foi da nossa paciente que teve o que precisou drenar o tórax, lembra? Isso. Que você chegou e falou abertamente. E eu recebi de várias pacientes. Nossa, ele teve um pneumotórax. Tayana, você falou que o doutor não é muito bom. E ele teve um... Eu disse, gente, mas que bom que ele teve. E ele está falando que teve, porque isso pode acontecer. Atravessar a rua pode acontecer alguma coisa. Sim. Então, fazer uma cirurgia, os riscos são mínimos. Até porque você vai para uma cirurgia bem. Você não vai com nenhum problema. Mas pode acontecer. E trazer isso é muito bom. Por isso aí a tal da empatia e confiança no cirurgião do que, mulher, mas foi 15 mil a mais. Então, eu prefiro ter a confiança e entregar a minha vida, sabendo que pode ter intercorrência, assim como eu saio de casa quando eu entro no carro, eu sei que pode ter qualquer tipo de intercorrência nas mãos de quem possa resolver, que eu sinta que pode resolver, do que eu me limitar a, não, foi um dinheiro a mais e eu acho que não vale a pena. Eu prefiro a confiança em tudo. Pode ser o que for, mas é minha vida, é minha estética e vou confiar naquele carro que eu escolher, naquela pessoa que eu escolher, naquele cirurgião e assim por diante. Então, vale super a pena falar sobre as complicações que eu acho que os pacientes, eles já sabem, fingem que não sabem, mas querem saber. E às vezes os pacientes acham que não vai complicar porque ela não escuta falar em complicação. Ela vai para o Instagram e só vê coisa boa. Ela só vê resultado lindo, ela não vê um resultado que... Então, assim, existe toda uma poesia em cima da cirurgia estética e a paciente não enxerga o que está por trás, os riscos que existem. A gente está aqui para reduzir os riscos ao máximo, para tornar os riscos o menor possível. Mas a gente tem que falar dos riscos, claro. Essas 2 últimas semanas eu tive 2 casos atendendo paciente com necrose de areola. E a paciente chegava e olhava assim para mim e dizia, essa casquinha começa a cair quando? Aí fazia... E eu calada, né? Aí elas perguntaram... Aí foram para os seus respectivos cirurgiões, só que ninguém falou para a paciente que era uma necrose de areola. E falavam para a paciente que era uma casquinha que ia cair. E a paciente me questionando. Tá, e essa casquinha aqui cai quando? Essa casquinha. E aí começou o tecido soltar. E o que é isso? O que é isso que está dando agora? Então, até o próprio cirurgião, ele tem medo de falar para o paciente aquela complicação e intervir da forma mais rápida para não assustar. Sim. Então, é ideal que o paciente, que ele sinta conforto em dizer, acontece, mas eu vou tratar. Sim. Aconteceu isso aqui, a gente vai entrar com isso aqui, com essa medicação aqui, com isso aqui. Eu acho isso tão ético com o paciente, porque à medida que eu leio o meu termo
E eu sei que tudo pode acontecer, eu sei que pode acontecer. Sim. E se você não mente pra mim, você fala pra mim do que tá acontecendo, eu não vou me sentir, tipo, enganada. E não deixar pra fisioterapia ficar com a mão, tipo, eu falo ou não falo, o que é que eu posso falar e depois vão me... Fica numa situação difícil. Eu fico numa situação assim Sim. de... Não, mas falou que é uma pequena casquinha e eu... Sabe o que é engraçado? Já consultei algumas pacientes que operaram comigo. Não foi só uma, por incrível que pareça. Eu falei assim, por que você me escolheu? Você disse que foi em 3 cirurgiões plásticos, em 4, em 5. Eu falou, porque você foi o único que falou que minha areola podia necrosar. Eu já escutei muitos pacientes seus falando isso. Ninguém me falou que podia acontecer isso. E eu falo, assim, quando eu vejo uma mama que é mais caída, que é mais risco de necrose, eu sempre falo, olha, pode acontecer isso. Ah, eu vou ficar sem areola? Não. Você vai ter uma areola. Eu falo assim, vai ser uma areola Xing Ling. Ela vai ser falsificada, mas vai ser muito parecida, vai ser bonita, mas não vai ser original. As então, pacientes assim, que você... a gente vai cuidar de você, você vai virar a paciente mais querida da clínica, porque você vai viver lá fazendo curativo. Vai ser difícil para mim, vai ser difícil para você, mas no fim você vai ter uma areola. Então, assim, é importante que na hora que aconteceu a complicação, senta aqui, você, a família, todo mundo. Aconteceu isso e os próximos passos são esses. A gente vai fazer isso, isso, isso e isso. Então, paciência, eu preciso que você confie em mim. Então, eu acho que essa é a abordagem ideal de quando complica, porque todo mundo tem complicação. O mais engraçado é que a sua paciente, você realmente, isso eu posso provar, porque eu atendo a paciente, e a primeira coisa que elas falam é, meu peito tá igual? Aí eu digo, tá, porque o doutor falou que podia necrosar. Então, elas já querem saber se a areola tá igual, mas elas já estão naquela expectativa de, se acontecer, eu já estou informada. Sim. E isso não me limita como fisioterapeuta a dizer, mostra para o seu médico, deixa eu tirar uma foto para mandar. Porque quando fica falando que não é, com medo desse nome, necrose, sofrimento de pele, gente, é tratado, dá para tratar com abordagem precoce. Então eu fico numa situação assim de, vamos falar, né? Traz muito mais empatia para o seu paciente, traz muito mais confiança, ele sabe que pode confiar. E a sua forma de abordar diante de uma complicação é o que faz você ganhar muito mais pacientes. Eu, quando decidi fazer algum tipo de cirurgia, quando eu olho assim, fulaninho eu decidi fazer a rinoplastia. E fui atrás de cirurgião, você não faz rinoplastia, né? Fui atrás de um cirurgião para operar meu nariz. E eu perguntava, fulano é bom? Aí dizia, é ótimo. Eu, não quero saber então, quero saber quem deu erro. Quem deu erro? Eu procurava paciente que deu erro para me saber, diante do erro, como o que foi. A atitude, né? Porque quando deu bom, é todo mundo é feliz. Mas quando dá erro, ele diz, pode ir, porque ele me tratou assim, 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 aí eu confio, porque o erro pode ser eu, ninguém me garante que não vai ser. Sim. Então, se for eu já sei que aqui vai ser bom nesse aspecto. E é isso que eu também acho extremamente importante. Eu resumo isso aí numa frase. Eu já falei isso para alguns pacientes. Opere com o cirurgião que você quer que esteja do seu lado se tudo der errado. Esse cirurgião que você está operando, você vai querer ele do seu lado quando tudo der errado? Eu acho que ele vai ser bacana. Ótimo, você está em boas mãos. Então, eu acho que é isso. Você sentir essa segurança. Né? Totalmente. Às vezes recebo mensagem do paciente que fala assim, eu vou operar a próxima semana, mas eu não estou me sentindo seguro, eu queria marcar uma consulta para essa semana. Infelizmente, eu não consigo encaixar uma consulta para essa semana. E se você conseguir um encaixe para essa semana, eu não vou te operar a próxima semana. Mas eu preciso operar a próxima semana. Mas veja o que você está falando. Você não está confiando no seu cirurgião. Então, eu acho que é o caso de você falar isso para ele, marcar um novo retorno com ele, e ele vai conversar com você e talvez essa desconfiança desapareça. Mas o que não é certo é você já começar a história ali desse jeito. E a questão da confiança entra novamente no que a gente falou. Na cicatrização é um fator biopsicossocial. Então, se eu não confio no meu cirurgião, no que ele colocou para mim... Já vai ficar insegura. Eu fico insegura. Já vai jogar contra. À medida do momento, à medida da situação que eu estou insegura, o meu corpo entende essa insegurança. E a gente começa a atrair pensamentos que levam aquilo, e geralmente eu digo, e dá bronca. E o pós já é uma situação difícil, o corpo está num trauma metabólico, ele está tentando se recuperar, muitas vezes vem depressão, porque a serotonina vai lá para baixo, e daí você junta tudo isso, uma tremenda insegurança, não é uma fórmula Eu boa. acho que no seu Instagram, um dos posts que mais bombou foi a questão da depressão pós-cirúrgica. Você falou, e eu lembro que foi patrocinado, ficava aparecendo para mim, e muita gente falava assim, nossa, ele falou sobre depressão pós-cirúrgica. Se assustavam, porque não estão acostumados com a realidade. Que isso pode acontecer, que acontece pela quebra de rotina, pela questão da quantidade de medicação que vem diante do pós-operatório, né? Sim. Isso tudo leva a dependência do outro, a entender que seu marido é um sonho seu,
Seu marido, ele lhe apoia, mas a partir do momento que você começa a acordar de madrugada para fazer xixi, nem todo marido gosta, né? Quando fica acordando para fazer xixi, ele fica acordando junto. Então, assim, o marido muitas vezes continua trabalhando, a pessoa está de férias, de folga, alguma coisa desse tipo, a pessoa fica acordando porque tem que tomar mais água, acorda e começa a gerar aquele conflito. No primeiro dia, vamos amor, eu levanto, vamos pro banheiro. No segundo dia, né, ai, de novo, então vamos lá. No terceiro dia, vai ficar até quando? Essa mijadeira de noite. Então, assim, vai interferindo isso e tudo junta nesse fator biopsicossocial e atrapalhar na cicatrização. Então, a quebra de rotina, essa necessidade do outro, a quantidade de medicamento, tudo isso gera a depressão pós-cirúrgica, que acontece, graças a Deus, na minoria dos casos, mas acontece. São casos normalmente leves, né? Então, você percebe que o paciente está meio para baixo, está triste, e é mais comum do que a gente imagina, mas às vezes o paciente não externa, ela não fala. Comigo, como eu passo muitas horas com os pacientes, eu acabo percebendo. Porque eu percebo de um dia para o outro se aconteceu alguma coisa. Então aqui eu já vou, epa, tem alguma coisa aqui. Vamos conversar sobre alguma coisa. E aqui eu vou puxando. Mas tá bem o marido? Estão lhe ajudando? Como é que tá a comida? Como é que tá o cuidado? Tive uma paciente bem engraçada que eu fui atender, essa paciente. A paciente veio de Londres, veio operar aqui em Natal. Você tá todo internacional, Tô né? muito chique, eu tô chique mesmo. Uma é da Noruega, outra é de Londres? Essa paciente veio de Londres, louquinha. Veio de Londres operar e ia ficar na casa de uma amiga aqui em Natal. A família dela toda é de Campina Grande. Aí veio operar aqui em Natal. Chegou aqui, tá, eu vou ficar na casa de uma amiga minha. Acho que ele vai lembrar desse caso. Vou ficar na casa de uma amiga minha, tá certo. Fui atender. Quando eu cheguei lá, doutor, lá na casa dela para atender, na casa da amiga dela que ela tava, essa paciente, ela tava, era uma casa de conjunto, e casa de conjunto, ela tem um espaço e tem a casa no meio, né? O terreno aqui e uma casa no meio. Tinham 12 pitbull soltos nessa casa. A amiga dela, pode entrar? Eu digo, jamais. Que eu não vou entrar com esse cachorro tudo solto. Aí ela, não, eu vou prender alguns, mas eu não posso prender todos, porque esses 2 aqui tem que alazar. Tudo bem, ela prendeu os cachorros e eu entrei para ir fazer um atendimento. Quando eu entro na casa da paciente, eu já percebi a quantidade de xixi no chão, no meio da casa, espalhado. Eu já fico preocupada com a minha paciente. Disse, esse ambiente ela pode escorregar no xixi. Várias coisas que podem trazer. Porque como fisioterapeuta eu também estudo ergonomia, eu consigo também observar o ambiente para ver o que favorece e o que não favorece as tensões que estão ali nas cicatrizes, ao movimento da minha paciente. Quando eu abro a porta do quarto, a minha paciente fez uma cirurgia tripla e ela estava deitada num colchão no chão. Primeiro, eu fiquei tentando imaginar como ela deitou. Como ela deitou, como e ela segundo, como ela ia se levantar. Aí eu olhei aquilo ali, eu fiquei logo, não, levante. E o xixi espalhado e todo mundo andando e eu desesperada naquilo. E já fiquei louca naquela situação. Conversei com a amiga dela, ela com medo de falar com a amiga, para não me incomodar. Eu disse, só tinha outra cama de casal. Eu já fui falando, olha, ela vai dormir nessa cama de casal. Ela não tem como ficar nesse colchão no chão. Já fui mudando toda a rotina dessa paciente. Só que durante os atendimentos eu estava vendo que a paciente estava muito fraca, muito fraca. Não estava tendo nenhum tipo de alimentação com qualidade, não estava tendo nada. Chegamos a uma conclusão que era melhor, conversei com o cirurgião, liberar essa paciente para ir para o interior dela, para Campina Grande, que ela ia ter um suporte melhor familiar. Essa paciente vai. Eu disse, tem fisioterapeuta lá? Tem fisioterapeuta lá. Liberamos antes do tempo para ela ir por conta disso. Quando chegou lá, ela foi uma fisioterapeuta que tirou os curativos, todos que o cirurgião colocou fita isolante, aquela preta. Colocou fita isolante em todas as cicatrizes, porque era uma fita que pregava mais, não soltava, dizendo que era uma coisa que usavam lá. Essa paciente me liga, morrendo de chorar, com dor, como estava no dia seguinte. Tá, eu vou para Natal, você me atende, não sei o que, desesperada. Eu digo, atendo, venha-se embora, porque até eu tô com medo. Quando essa mulher chega aqui, você vê o contexto familiar como é louco. Essa mulher chega aqui, nada de me ligar, eu preocupada, porque eu já viro amiga das meninas, eu já gosto das meninas, eu já quero tudo. Liga pra mim, aí eu ligo pra ela, nada dela me ligar. E eu disse, ela veio para fazer a reabilitação, então ela quer me ver hoje. Como é que ela não me ligou até agora? Quando eu vou lá ver a paciente, liguei pra paciente, cadê você? A paciente tá morrendo de chorar, na rodoviária. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, meus amigos não vão me receber mais em casa, eu tô na rodoviária, eu vou precisar voltar. Eu já bati todos esses hotéis aqui da rodoviária, não tem onde eu ficar, tá? Eu não sei o que. Eu disse, você tá com quem? Ela disse, eu tô sem ninguém. Eu disse, você tá com mala? Ela disse, tô com mala. Eu disse, sabe uma coisa? Vem aqui pra casa. Aí avisei pro meu marido, Igor, se tranca no quarto, minha paciente tá vindo pra cá. Aí dormi aqui.
E ficou, como assim, Tainá? Você vai na casa do paciente, o que é que a paciente está fazendo aqui? Para você ver essa questão de empatia e como eu me coloco no lugar. A paciente, ela foi lá para casa, quando ela chegou de Uber, que eu desci para procurar ela estava carregando uma mala no braço de sangue, vinha isso aqui, ó. Isso aqui, melado de sangue. Eu já me desesperei, peguei a paciente, levei para casa. Ela vinha tão perturbada, coitada, que quando ela chegou na minha sala, eu disse, comeu alguma coisa? Ela disse, não. Eu disse, eu vou preparar alguma coisa. Calma, vai dar certo. Quando eu olhei, ela estava tirando a roupa na minha sala. Tipo, eu ia lá em casa. Eu disse, espera, mulher, calma, que não é assim não. Vamos devagar. E aí você vê como tudo interfere, como a paciente ela precisa estar 100% amparada. Ela precisa se planejar, porque, minha amiga vai me receber, mas como ela vai me receber? Como é essa recepção que eu vou ter? Quem vai cuidar da minha alimentação? Quem vai cuidar disso? No outro dia, eu ainda fui atrás de Airbnb para ela ficar. Fiquei toda preocupada porque eu não podia deixar ela em casa, porque eu passava o dia inteiro fora. Não podia ficar com a recém-operada na minha casa. Mas a gente arrumou todo um contexto para ela ficar aqui. Ela fez a reabilitação, graças a Deus. Não teve nenhum problema, porque pacientes assim, Deus parece que bota a mão assim e cobre, né? Para não ter grandes complicações. Mas deu tudo certo e você consegue ver como as pessoas estão operando por velocidade, porque ele conseguiu me encaixar, não estou tendo um planejamento. E a importância disso. Isso podia ter dado uma grande merda no final. Fica a dica, se você acha que seu pós-operatório vai dar tudo errado, geralmente dá certo. Contrata Thay, que ela resolve a situação. Se precisar, ela bota na casa dela, ela dá comida na boca, ela dá o banho. Não, banho não. Não, banho eu não dou, não. Aí já é demais. Mas pra você ver, que loucura de tudo. Eu já tive umas pacientes assim, bem. Não, se a gente vai ter que encerrar, porque se for contar casos. Loucos, a gente vai passar 2 dias aqui falando sobre casos loucos. Também tem um monte. Um monte, né? Sem dúvida. Mas, acho que foi uma conversa muito interessante, foi muito proveitosa. Eu acho que as pacientes vão gostar bastante do vídeo. Eu estou arrependido de a gente não ter feito isso outras vezes já, né? Se a gente sentar aqui para conversar, dando... Eu tenho certeza que a gente vai falar muitos casos. Você está livre daqui a 2 semanas para fazer outra? Eita, eu estou livre quando você mandar, não, né? Mas vamos devagar, vamos trabalhando. Não falta assunto, não. Falta Se for falar pós-operatório, não falta assunto. E casos específicos, né? A gente acaba aqui falar tanto do geral e do pós-operatório em si, é o que eu vim falando. Assim como melhorou a tecnologia, melhorou o pós-operatório. Pacientes que viveram lipoaspiração há 15 anos atrás, não se preocupem, seu pós atual será completamente diferente. A gente tem técnicas fisioterapêuticas melhores para esse momento, a gente tem tecnologia cirúrgica melhor para esse momento. Então, se você tem aquela mentalidade de que eu mordi a toalha para aguentar, eu passei 20 dias curvada, eu não podia fazer nada, hoje em dia está tudo completamente diferente. A fisioterapia e a medicina, elas se uniram para trazer o paciente para a rotina e para o século que a gente está vivendo. Para a rotina de uma mãe, para a rotina de uma pessoa que não tem muito tempo e que ela precisa voltar a trabalhar o mais rápido possível. Então, se tinha medo de um pós-operatório, depois disso aqui a gente pode conversar melhor e eu posso conversar com vocês, experiências que eu tive com outras pacientes e mostrar que pode ficar tranquila. Muito bem, maravilha. É isso. Queria só agradecer. Eu que agradeço. A sua presença. E é isso. Muito obrigada, falei demais. Sempre falo, quem me conhece já sabe que calar a boca é um pouquinho difícil pra mim, mas dá certo. No final dá tudo certo. Deixei o doutor Alan falar um pouquinho, né? Afinal, ele vai falar outras vezes com outras pessoas, então... Eu consegui falar, mas hoje o foco era você mesmo. Que bom, então. Queria pegar o máximo que eu conseguisse aí de pós-operatório e de casos inusitados, é isso. Tá ótimo, muito obrigada e até uma próxima. Até.